Olá, meu nome é Walter, eu sou aluno de medicina da T16. Essa disciplina é IESC e nós somos da UBS Vitória Regia. Meus colegas são Camille, o Felipe, a Gislaine e o Pedro. Nós vamos falar sobre hipertensão arterial, a respeito de conceitos, epidemiologia, rastreamento e diagnóstico. Pode passar. Falando um pouco sobre conceito, a hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial. Ela é caracterizada pela elevação sustentada dos níveis pressóricos acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Ela apresenta alta morbimortalidade, pois costuma estar associada com eventos como morte súbita, infarto agudo do miocárdico, acidente vascular encefálico, insuficiência cardíaca, doenças da artéria periférica, né, e também doenças crônicas renais. Essas complicações vão resultar em percas importantes na qualidade e expectativa de vida dos indivíduos, sobrecarregando o sistema de saúde com complicações sérias e custosas, que na grande maioria das vezes poderiam ser evitáveis com um controle adequado da pressão arterial. Isso reforça a importância do diagnóstico precoce, pois o acompanhamento possibilita a identificação de fatores que costumeiramente estão associados à hipertensão, como a obesidade abdominal, intolerância à glicose, diabetes mellitus 1 e 2, dislipidemia e até alterações funcionais e estruturais de órgãos-alvo, como, por exemplo, o coração. Pode passar. Falando agora sobre os fatores de risco, né, dentre eles, alguns importantes que estão relacionados à hipertensão arterial, nós separamos alguns que são muito relevantes, como idade, sexo, etnia, excesso de peso e obesidade, ingestão exagerada de sal, ingestão de álcool, sedentarismo, né, e fatores genéticos. Pode passar. Falando um pouco sobre a idade, ela deve ser encarada como um fator, na maioria das vezes, associado à hipertensão. Pesquisas mostram que, no Brasil, a prevalência de hipertensão em pessoas com idade superior a 60 anos chegam a mais de 60%. E com a projeção do crescimento da população idosa nos próximos anos, o acompanhamento é um fator determinante para a prevenção. Pode passar. Respeito do sexo e etnia, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, analisando especificamente pela cor dos entrevistados, constatou-se que a população negra compõe a maioria dos hipertensos no Brasil, com mais de 49% dos indivíduos. Em seguida, vem os pardos, com 38,2%, e, por último, a população branca, com 30,3%. Na análise por sexo, mulheres têm a maior prevalência de hipertensão, com 24,2% dos entrevistados. Pode passar. Em relação ao excesso de peso e obesidade, ele pode se tornar um fator determinante para o desenvolvimento de hipertensão arterial e suas complicações, pois na maioria das vezes vai estar associado a outros distúrbios metabólicos. Estudos revelam que o número de indivíduos obesos e com sobrepeso tem aumentado substancialmente nos últimos anos, o que demonstra uma correlação com um número tão alto de indivíduos hipertensos no Brasil. Pode passar. Falando agora sobre o consumo de sal, né? O sódio, que é um dos componentes do sal de cozinha, é um nutriente fundamental para o funcionamento do corpo humano. É necessário em vários processos biológicos essenciais, mas o seu excesso na alimentação é um dos principais fatores de risco para a hipertensão arterial. A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo diário de até 2 gramas de sódio ou 5 gramas de sal por pessoa por dia. Mas no Brasil, dados da pesquisa de orçamento familiares mostram que a disponibilidade domiciliar de sódio é de 4,7 gramas,
ou 12 gramas de sal por pessoa ao dia. Isso sendo mais que o dobro do consumo diário recomendado. Esse desbalanço aumenta o risco de surgimento de hipertensão arterial junto com doenças cardiovasculares e renais. Pode passar. O consumo de álcool vem aumentando na sociedade brasileira, atingindo mais de 16% da população. Esse movimento é observado entre os jovens que cada vez mais cedo vêm iniciando o consumo de bebidas alcoólicas. O álcool pode ser encarado como um fator de risco, pois o exagero, junto ao consumo frequente, está associado ao aumento da dislipidemia, circunferência abdominal, que costumam estar também associadas à hipertensão arterial. Pode passar. O sedentarismo é um dos maiores vilões da saúde da sociedade moderna, sendo um dos principais fatores de risco para a hipertensão. Um estilo de vida sedentário provoca alterações vasculares, cardíacas, metabólicas, que aumentam o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. No Brasil, 40,3% dos adultos são considerados sedentários. 47,5% das mulheres eram pouco ativas. 59,7% das pessoas de 60 anos ou mais eram insuficientemente ativas, o que aumenta consideravelmente a chance do desenvolvimento de hipertensão arterial. Pode passar. Os fatores socioeconômicos. O perfil socioeconômico representados por baixa renda e baixa escolaridade, no controle da hipertensão, indica que pessoas com condições socioeconômicas menos favorecidas apresentam níveis pressóricos mais elevados. Nesse sentido, verifica-se que a renda e a escolaridade estão significativamente relacionados aos fatores de risco para a hipertensão arterial. Desta forma, o status socioeconômico apresenta relação inversa com os níveis pressóricos, e a taxa de hipertensão mostrando que, quanto mais baixo o extrato de renda, ocupação e escolaridade, maiores tende a ser os níveis de pressão arterial. A prevalência da hipertensão arterial por escolaridade nos mostram que 31,1% daqueles que têm ensino fundamental incompleto, 16,7% dos que terminaram o ensino fundamental e 18,2% dos que têm o ensino superior completo possuem hipertensão, mostrando que pessoas com baixa escolaridade estão sujeitas mais a hipertensão arterial. Pode passar. Falando um pouco sobre fatores genéticos, como já demonstrado, a hipertensão arterial é uma doença multifatorial, mas os fatores genéticos estão relacionados ao aumento da chance de se desenvolver hipertensão. Pais e avós hipertensos aumentam a possibilidade do indivíduo a desenvolver pressão alta, pois alterações no gene ACE e AGT podem ser passadas para os descendentes. O gene ACE tem importante papel na regulação da pressão arterial e no balanço de eletrólitos corporais. Sua atividade está relacionada à contração dos vasos sanguíneos e ao aumento da pressão arterial. Já o gene AGT codifica a angiotensina, molécula que faz parte do sistema de regulação da pressão arterial e no controle do equilíbrio de eletrólitos. A metabolização da angiotensina provoca uma cascata de reações que culminam na concentração dos vasos sanguíneos, que pode aumentar a pressão arterial. Bem, minha parte fica por aqui, agora eu passo para os meus colegas. Muito obrigado. Bem, gente, eu vou dar continuidade aqui na apresentação. A parte que eu irei tratar é da epidemiologia. Para darmos início aqui, eu trouxe uma breve definição dessa palavra, né? A epidemiologia ela pode ser definida como a ciência que estuda o processo de saúde e doença em coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados.
No caso aqui eu irei focar mais na parte de análise, vamos lá. Dando início aqui, pode passar, Camille. Dando início aqui, as nossas análises, elas serão baseadas na prevalência. A prevalência ela é um instrumento, uma ferramenta que nos diz em porcentagem quantos indivíduos de uma determinada amostra elas apresentam aquela característica, que no caso aqui é a hipertensão. Eu trouxe para nós aqui alguns dados de prevalência. O primeiro aqui, no caso, é referente ao mundo, ele é um dado da OMS e diz que no mundo mais de 30% dos adultos têm hipertensão e que, indo somando todos, há cerca de 1,2 bilhões de hipertensos no mundo. O segundo é sobre os nossos vizinhos e nós, ou seja, a América Latina e o Caribe, onde a prevalência ela ronda cerca de 20 a 35%. O último aqui ele se refere ao nosso país, onde esse índice ele varia de 1/5 a 1/3 da população adulta. Esse dados ele pertence à PNS de 2013. Antes de nós darmos continuidade aqui, eu preciso falar um pouco sobre o que é a Pesquisa Nacional de Saúde, ou PNS na abreviação de 2013. No caso, ela foi uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o IBGE no ano de 2013, e todos os dados que eu irei tratar a seguir se baseiam nele. Pode passar. Antes de nós irmos aos dados em si, eu preciso explicar como que funciona essas tabelas. Aqui na primeira coluna, nós temos as áreas e regiões. Na segunda, nós temos as porcentagens das pessoas que responderam afirmando que tinham hipertensão, ou seja, aqui nós temos a hipertensão arterial autorreferida. Na terceira coluna, das pessoas cuja PE ela foi aferida e o valor constava que ela era hipertensa. E na última, ela basicamente ela soma a terceira coluna com as pessoas que fizeram ou que fizeram uso de medicamentos hipertensivos nas últimas 2 semanas. Chega de enrolar um pouco, né? Vamos para as análises. A primeira, não, volta lá. A primeira análise que temos é sobre a prevalência geral, onde ela pode variar dependendo do critério que foi usado. Se a gente pegar aqui a segunda coluna, que é o autorreferido, a gente vai ter uma prevalência geral para ambos os sexos, no caso essa primeira tabela que é de ambos os sexos, de 21,4. Já se a gente pegar a quarta coluna, esse índice ele pode subir para 32,3. Mas o melhor critério mesmo que a gente pode usar, ele é o do meio ali, que no caso é o que foi aferido. Ele é o mais tradicional e indicado. Nele, no caso, a gente tem uma prevalência de 22,8. Gente, outra coisa, esses dados, como eu disse, eles pertencem à PNS de 2013. Apesar dessa ter sido uma pesquisa muito boa, ela não representa toda a realidade. Por quê? Porque quem participou mesmo dessa pesquisa foram apenas maiores de 18 anos, ou seja, adultos. Então, a hipertensão em crianças e adolescentes é algo que acaba não se encaixando em muitos dados. É só importante falar isso. Indo agora para as áreas, nós vemos que não há muita diferença entre o meio urbano e rural, sendo o menor na área rural, mas não varia mais do que 1 a 2,7%, a depender do critério. Não é muito relevante aqui para nós esses dados. Mas agora, passando para uma parte mais relevante,
nós temos as regiões onde nós percebemos que a maior taxa está no Sudeste, né? Em praticamente todos os critérios que a gente utiliza aqui, o Sudeste ele lidera. O único que ele empata, no caso, ele nem perde, ele empata. É no do meio, que no caso é o que foi medido, aferido, né? E que no caso ele ronda 25% na população que é geral de lá. Gente, o Sudeste, ele não só é o lugar onde tem a maior prevalência, como ele também é a região mais populosa do Brasil. Então, se a gente fosse pegar em números absolutos, o Sudeste ele iria liderar disparado aqui essa pesquisa. Pode passar. Passando a análise do sexo, nós temos o caso particular dos homens, onde, no geral, independente da área ou região que a gente pegue, temos que a prevalência da hipertensão referida é relativamente bem menor que a aferida. Mas como para nós o critério da aferição ela tem um peso mais relevante, a gente pode jogar que, no geral, os homens eles têm uma prevalência de 25,8. Isso nos leva a concluir que existe uma grande quantidade de homens que são hipertensos, mas não sabem. Afinal, se você pegar ali no geral, do Brasil, apenas 18,3% dos homens na pesquisa em que eles só tiveram que responderam que tinha hipertensão. Mas quando os pesquisadores eles foram aferir a pressão desses homens, se constatou que 25,8 deles eram hipertensos. Ou seja, há uma grande quantidade de homens que são hipertensos e não sabem. Ah, agora, se a gente passar para o sexo feminino, você pode passar? Se a gente passar para o sexo feminino, a gente vê o completo oposto. Aqui o número de mulheres que afirmam ter hipertensão é maior que o número que foram confirmados pelas medições, que é de 20%, ou seja, aí nós temos um saldo positivo, assim, entre aspas, de 4,2%. É o completo oposto, e isso também nos leva a deduzir que, no geral, as mulheres elas estão mais cientes sobre o seu estado de saúde do que em comparação aos homens. Isso se deve a vários fatores, né? Ah, aqui na nossa sociedade, muitos homens eles são instigados a achar que aquela dor que ele sente ou que aquele desconforto é só frescura e que não há necessidade de ir no médico. Aí o que acontece? A gente tem um jovem com seus 20 e poucos anos, ele é hipertenso, ele não sabe disso, ele sente um desconforto, ele sente umas dor de cabeça, mas ele não procura o médico. Aí o que acontece? Vai chegar lá os seus 40, 45 anos, ele vai começar a sentir dor no peito. Aí sim ele vai procurar o médico. Ele tem hipertensão. Aí, né, já passou mais de 20 anos lá, tendo hipertensão, tendo os tecidos, os órgãos que afetado pela pressão, e quando a pessoa ela vai perceber já é meio tarde, né? Você pode passar para o próximo? Passando para o próximo aqui, a gente tem um gráfico, esse gráfico aqui ele é bem legal, né? Ele é de ambos os sexos e ele estabelece uma relação entre a prevalência da hipertensão e a idade. Nele a gente consegue ver com muita nitidez a influência que a idade tem sobre a prevalência. Ele começa bem baixo nos jovens e vai aumentando até chegar a 5, 6, 7 vezes maior entre os idosos, a depender do critério que você use. Pode passar. Aqui a parte final, né? Gente, aqui na parte final eu vou falar só um pouco só sobre os impactos à saúde.
A hipertensão em si, ela não é a causa principal de muitas mortes, porém ela está associada a muitas dessas causas, principalmente ao grupo das doenças cardiovasculares, que não só é a principal causa de morte no Brasil, mas também é a principal causa no mundo, podendo estar associada em até 50% dos casos desse grupo. Ah, pode passar? Se nós pegarmos os números de óbitos anuais, no caso aqui o que eu trouxe para nós são os dados oficiais do governo referente ao ano de 2017, nós vemos que as duas primeiras causas são justamente as doenças cardiovasculares. A primeira causa é a doença isquêmica do coração, com mais de 175 mil mortes, e a segunda é a doença cerebrovascular, com mais de 122 mil mortes. Se nós formos ver aí, se nós somarmos essas duas, vai dar quase 300 mil mortes. Isso é mais do que o dobro das mortes por acidente de trânsito e violência juntos. E mesmo que, se a gente pegar esses dados e jogar a estimativa para baixo da influência da hipertensão nessas mortes, ainda assim seria um número muito grande e relevante. Bem, acho que é aqui que acaba. Show. Muito bom, Pedro. Eu vou estar falando aqui, primeiramente, olá, boa tarde. Vou estar falando aqui sobre a parte de rastreamento e diagnóstico, e o Pedro meio que introduziu muito bem essa minha parte de rastreamento, né? Porque com as pesquisas dele a gente consegue ver a importância do rastreamento na hipertensão, igual ele falou que tem homens que muitas vezes têm hipertensão, mas não sabe que tem, e quando você vai lá medir a pressão dele, ele vai perceber que ele tem hipertensão, mas não sabia. E também por esses últimos dados que ele trouxe aí relacionado às complicações, né, da hipertensão. Então, para começar aqui, primeiro eu vou introduzir, né, ou revisar, se você já sabia, o conceito de rastreamento, né, que por definição, o rastreamento ele vai ser a aplicação de testes ou procedimentos em pessoas assintomáticas. E quando você faz isso, é dito que você está rastreando uma doença. Por exemplo, você medir a pressão arterial de uma pessoa, mesmo sem ela sentir nenhum sintoma. Essa vai ser uma medida de rastreamento da hipertensão arterial. Ou, no caso da diabetes, você fazer um HGT, né, um hemoglicoteste, uma pessoa que não tem nenhum sintoma de diabetes. Essa também seria uma medida de rastreamento. E aí, aqui eu quis trazer também que é uma diferença entre fazer rastreamento e diagnosticar uma doença. Então, basicamente, se uma pessoa chega na atenção primária apresentando sintomas e alguns exames são realizados nessa pessoa, isso é um trabalho diagnóstico, não de rastreamento, porque ela já chegou na unidade básica sentindo sintomas. Então, você vai tentar diagnosticar a doença dela. O rastreamento, de forma geral, rastrear uma doença significa aplicar exames ou testes em pessoas assintomáticas, pessoas saudáveis. Então, no caso da pessoa que foi à unidade básica sentindo alguns sintomas, o trabalho a ser feito vai ser de diagnóstico, não de rastreamento. E aqui no terceiro tópico, eu escrevi que o resultado positivo no rastreamento ele é diferente de um diagnóstico fechado. Isso porque os exames de rastreamento eles vão selecionar os indivíduos com maior probabilidade de desenvolver a doença a ser investigada, né? E o positivo, nesses casos, ele vai servir apenas como um sinal de alerta que deverá ser confirmado por um teste específico para cada doença. Por exemplo, no caso do rastreamento do câncer de mama, no caso de uma mamografia que sugere um câncer, uma neoplasia, é necessário que o diagnóstico ele seja confirmado com uma biópsia. Então, o rastreamento seria feito pela mamografia, mas o diagnóstico ele só poderia ser fechado com a biópsia. Já no caso da hipertensão arterial, o resultado positivo no rastreamento, ele também deverá ser confirmado com outras medidas para poder fechar o diagnóstico, igual a minhas colegas vão falar daqui a pouco sobre o diagnóstico certinho, vão comentar para a gente mais essa parte.
Aí pode passar o slide, por favor. Aqui nesse slide eu trouxe a pergunta, por que criar um programa de rastreamento para hipertensão? Aí eu trouxe alguns critérios do Ministério da Saúde, e vocês vão ver que a hipertensão ela se encaixa em cada um deles. Por exemplo, aqui no primeiro, a doença deve representar um importante problema de saúde pública. Aí, conforme a gente observou na fala do Pedro, com certeza esse critério é atendido, né? E aqui no segundo tópico, o problema clínico deve ser bem conhecido. Na hipertensão, isso também é bem visível e característico. E já no terceiro tópico, diz que deve existir um estágio assintomático bem definido em que a doença possa ser diagnosticada. E a gente sabe também que a hipertensão atende esse tópico, uma vez que ela também é conhecida como uma assassina silenciosa, devido ao fato de não demonstrar nenhum sintoma, né? E apesar disso, ela pode ser diagnosticada nessa fase assintomática. Então, esse tópico também é atendido. Pode passar o slide. Aí, aqui no quarto tópico, diz que a detecção e tratamento precoce com rastreamento deve ter maior benefício do que se descobrisse a doença com a aparição dos sintomas. E aqui também é evidente que os benefícios do rastreio da hipertensão dá muito tempo para a pessoa controlar e administrar esse quadro, né? E os últimos dois tópicos vão trazer acerca do custo do rastreamento, que não é muito caro, no caso da hipertensão, sendo necessário apenas um esfigmomanômetro e um estetoscópio, e fala também que o teste de rastreio deve ser confiável, isso também é atendido. Pode passar o slide. Como é feito o rastreamento da hipertensão arterial sistêmica? O público-alvo, ele vai ser o adulto com 18 anos ou mais de idade, e deve-se aproveitar também a ida dessa pessoa ao UBS, seja para consulta, para atividades educativas, procedimentos, ou qualquer outro motivo que essa pessoa possa estar indo para o UBS, para você fazer a medição da pressão arterial. E também é de suma importância que esse valor obtido ele seja registrado no prontuário dessa pessoa. Aí, essa verificação ela deve ser realizada em ambos os braços, né, e ser considerada a medida de maior valor, no caso haja diferença de um braço para o outro. E se as medidas forem superiores a 20 milímetros de mercúrio na sistólica ou 10 milímetros de mercúrio na diastólica, dos valores normais, o indivíduo ele deve ser investigado para doenças arteriais. Pode passar o slide. E aí, dependendo das medidas previamente obtidas e registradas no prontuário, a pressão arterial ela deve ser verificada novamente a cada 2 anos, se a pressão arterial for menor que 2/8, ou a cada ano, se a pressão arterial estiver entre 120 e 139 na sistólica, ou 80 até 89 na diastólica, nas pessoas sem outros riscos, sem outros fatores de risco para doença cardiovascular, ou em mais 2 momentos, em um intervalo de 1 a 2 semanas, se a pressão arterial for maior ou igual a 140/90 milímetros de mercúrio, ou se a pressão arterial estiver entre 120 e 139 na sistólica e 80 até 89 na diastólica, e a pessoa tiver outros fatores de risco para doença cardiovascular. Aí, uma observação interessante é que a medida da pressão arterial, sempre que possível, ela deverá ser realizada fora do consultório, né, para afastar aí a possibilidade do efeito avental branco no processo da verificação. Pode passar o slide. Aí, aqui, já entrando na prevenção, por definição, a prevenção ela vai buscar impedir acontecimentos futuros indesejados, seja evitando o aparecimento de uma doença ou evitando o desenvolvimento de uma doença. E as estratégias para a prevenção do desenvolvimento da hipertensão arterial, elas incluem políticas públicas de saúde, ações comunitárias e meios de comunicação. E sempre com o objetivo de estimular o diagnóstico precoce, estimular o uso regular de medicamentos e estimular o controle contínuo da pressão arterial por meio da modificação do estilo de vida. Eu coloquei MEV aí, a sigla, né? Aliás, por exemplo, o sal é um fator de risco para hipertensão, a prevenção seria, então, a modificação do estilo de vida dessa pessoa. Isso a medida profilática seria diminuir o consumo de sódio. Ou então, se a bebida ela aumenta o risco da hipertensão arterial, qual que vai ser a medida preventiva? Parar de beber, né? Então, essa prevenção ela acaba sendo também uma resposta aos fatores de risco. Pode passar o slide.
A prevenção, ela também inclui medidas que limitam a progressão de um quadro hipertensivo já existente. Pois, nesse caso, a gente estaria prevenindo o desenvolvimento desse quadro. Então, só para fixar melhor, para fazer o diagnóstico da hipertensão, você só precisa das medidas da pressão arterial. Mas para prevenir a evolução de um quadro já existente de pressão arterial, você pode solicitar uma série de exames. E aí eu trouxe uma lista aqui de alguns. No caso desses exames, quem já tem hipertensão arterial, você pode estar pedindo para prevenir justamente o desenvolvimento dessa doença. E como na hipertensão arterial crônica, o paciente ele pode desenvolver insuficiência renal por causa da pressão sanguínea alta nos rins, então você pode solicitar o exame de urina para ver se ele não tem insuficiência renal ou se ele está começando a ter, e fazendo isso você vai estar prevenindo uma piora, né? Ou em outras palavras, você vai estar diagnosticando precocemente essa piora. Ou então, se o paciente ele toma IECA, que seria a enzima de conversão da angiotensina, igual acho que o Walter comentou, você deve solicitar o potássio para ver se houve alguma alteração significativa nesse exame. A hipertensão ela também vai aumentar o risco da diabetes, então você pode pedir o teste de glicemia em jejum. E para ver se o paciente ele tem risco cardiovascular, você pode pedir um colesterol, ou você também pode pedir um eletrocardiograma para verificar se ele tem insuficiência cardíaca congestiva. Aí está escrito ICC aí na tabela. E assim por diante. Aí pode passar. Agora eu vou estar passando a palavra aí para meus colegas para elas estarem falando mais do diagnóstico. Olá, gente, tudo bom? Boa tarde. Para finalizar esse seminário, eu e a minha colega Gi, a gente vai falar sobre o diagnóstico. Então, antes de tudo, cabe definir o diagnóstico da hipertensão, né? Ele consiste na média aritmética da pressão arterial maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio, verificada em pelo menos 3 dias diferentes, com intervalo mínimo de 1 semana entre as medidas. Ou seja, soma-se a média das medidas do primeiro dia mais as 2 medidas subsequentes e divide-se por 3. A constatação de um valor elevado em apenas um dia, mesmo que em mais de que uma medida, não é suficiente para estabelecer o diagnóstico da hipertensão, né? Cabe salientar o cuidado de se fazer o diagnóstico correto, porque se trata de uma doença crônica que vai acompanhar o paciente o resto da vida dele. Então, deve-se evitar verificar a pressão arterial em situações de estresse físico e emocional, tipo luto, dor, ansiedade, porque um valor elevado, muitas vezes, é consequência dessas condições. A primeira avaliação inicial, né, do paciente com hipertensão arterial sistêmica, RAS, ela inclui a confirmação do diagnóstico, identificar outros fatores de risco para doenças cardiovasculares, avaliar a presença de lesões de órgão-alvo e doenças associadas, considerar a hipótese de hipertensão secundária ou outra situação clínica para o encaminhamento da consulta em outro nível de atenção e, por fim, a medição da pressão arterial no consultório e fora dele. Isso utilizando-se as técnicas adequadas e equipamentos válidos. Investigar a história médica, né, pessoal e familiar, realizar o exame físico e solicitar exames laboratoriais para avaliação do risco, né, de doenças cardiovasculares, para uma investigação clínica e laboratorial, e, por último, realizar a decisão terapêutica em si. Então, nisso, a gente tem avaliações gerais dirigidas a todos, e, em alguns casos, avaliações complementares apenas para grupos específicos. Existem 2 métodos de medida da pressão arterial sistêmica. O primeiro, que está na imagem, acredito que está na esquerda de vocês, é a medida invasiva da pressão arterial através da colocação de um catéter intraarterial, para medir a PIA, que é a pressão intraarterial, que é reservada às unidades de tratamento intensivo para pacientes estáveis.
O segundo método, que não é invasivo, é o que eu vou mostrar aqui para vocês também, detalhadamente. Ele é obtido utilizando o conjunto de esfigmomanômetro e estetoscópio, e é aquele que vai ser rotineiramente empregado nos pacientes ambulatoriais. Lembrando que o aparelho da medida de pressão, ele deverá ser periodicamente aferido, mesmo com que o ponteiro do manômetro esteja marcando o número 0, e tem que se fazer também calibrações anuais, e caso seja detectada alguma anormalidade, todas segundo os critérios do Inmetro. E temos que certificar também se o manguito tem as dimensões adequadas para o braço do paciente a ser avaliado. Então, aqui estão algumas dimensões do manguito e do braço do paciente, né? Essa tabela vai mostrar quais são os tamanhos do conjunto manguito-bolsa adequados para diferentes idades e biotipos dos pacientes. Então, na aferição dentro do consultório, a pressão arterial ela deve ser medida em toda avaliação por médicos de qualquer especialidade e demais profissionais de saúde devidamente capacitados, né? Recomenda-se pelo menos a medição da pressão a cada 2 anos para os adultos com pressão arterial menor ou igual a 120/8 milímetros de mercúrio e anualmente para aqueles com pressão arterial maior que 120/80 milímetros de mercúrio e menor que 140/90 milímetros de mercúrio. A medição da pressão arterial, ela pode ser feita, como eu falei, com esfigmomanômetros manuais, semiautomáticos ou automáticos, né? Esses equipamentos, eles vão ser validados e a sua calibração deve ser verificada anualmente, de acordo com as orientações do Inmetro. Então, a pressão deve ser medida no braço, devendo-se utilizar manguito adequado para a circunferência, como eu mostrei nas tabelas. Na suspeita de hipertensão secundária, a coartação da aorta, né, a medição deverá ser realizada nos membros inferiores, né, utilizando os manguitos apropriados. A hipotensão ortostática deve ser suspeitada em pacientes idosos, diabéticos e naqueles com uso de medicação antihipertensiva, né? Então, nessas condições, deve-se medir a pressão com o paciente de pé e após 3 minutos, sendo a hipotensão ortostática, né, definida como a redução da pressão arterial sistólica maior que 20 milímetros de mercúrio ou da pressão arterial diastólica maior que 10 milímetros de mercúrio, né? Então, nisso a gente tem alguns procedimentos recomendados para medição da pressão arterial. Isso tudo para melhorar a reprodutibilidade e aproximar os valores da pressão arterial obtidos no consultório àqueles fornecidos pela monitorização ambulatorial, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, conhecida como MAPA, que a Gi vai explicar melhor daqui a pouco. Então, ela consiste, né, no preparo do paciente, envolvendo também a preparação dos aparelhos adequados e conferidos, né, dimensões do manguito, etc., o posicionamento adequado do paciente e, por fim, a realização da medição em si. Para uma medida correta e adequada, alguns cuidados são muito importantes, simples, mas muito importantes, que não podem ser ignorados. O paciente ele deve estar num ambiente tranquilo e silencioso, né? Ele não deve ter ingerido bebida alcoólica ou cafeína nos últimos 30 minutos que precedem a medida. Não deve estar com a bexiga cheia. Não deve ter realizado exercício físico nos últimos 60 minutos. Também não pode ter fumado 30 minutos antes. E, de preferência, ele deve estar em repouso entre 5 e 10 minutos, que precedem a avaliação. O paciente também deve estar confortavelmente sentado, com os pés apoiados no chão, sem cruzar as pernas, com o dorso recostado na cadeira e relaxado. Tem uma imagenzinha aí. O braço deve estar na altura do coração, apoiado com a palma da mão voltada para cima, e as roupas não devem estar, né, apertando o membro. Deve-se medir a pressão na posição de pé e após 30 minutos, nos diabéticos idosos e em outras situações com hipotensão ortostática, que ela pode estar suspeita ou frequente. Então, lembrando que é muito importante que nem o paciente, nem a pessoa que estiver fazendo o exame conversem enquanto a pressão estiver sendo aferida. Então,
Como aferir corretamente a pressão arterial, né? Eu vou mostrar um vídeo para vocês agora com as etapas certinhas para a realização dessa medição. Devemos associar duas diferentes metodologias para a aferição da pressão arterial, no sentido de aumentar a confiabilidade das medidas. São elas os métodos auscultatório e palpatório. Localize o local onde melhor se possa palpar a artéria braquial na fossa cubital. É nesse local que será apoiado o diafragma do estetoscópio. Em seguida, certifique-se do pulso radial. Com o estetoscópio já posicionado corretamente, vamos iniciar pelo método palpatório. Palpando a artéria radial, insufle o manguito até que se obtenha a oclusão da artéria, até que o pulso não seja mais percebido e conte 30 milímetros de mercúrio acima desse nível. Posicione o seu estetoscópio na artéria braquial e promova a desinsuflação lenta, com 2 a 3 milímetros por segundo. O primeiro som ouvido se refere à pressão sistólica e o último som auscultado marca a pressão diastólica. Caso os sons não desapareçam e sejam auscultados até o ponteiro do manômetro atingir o zero, será considerado o momento de abafamento dos sons como o valor da pressão arterial diastólica. Idealmente, devem ser feitas pelo menos 2 medidas da pressão numa mesma consulta e será considerado como valor final a média aritmética entre as medidas. Durante a consulta médica, a pressão deverá ser verificada também nas posições em decúbito dorsal, deitado, e na posição de pé, em ortostatismo, para detecção da hipotensão ortostática. Em algumas situações, pode também ser necessária a verificação da pressão em outros sítios, por exemplo, o antebraço, utilizando-se a artéria radial como referência. Essa é uma medida útil quando não se dispõe de um manguito adequado para o braço do paciente. E em algumas situações clínicas distintas também pode ser importante verificar a pressão nos membros inferiores, onde se utiliza mais comumente a insuflação do manguito na panturrilha e a ausculta é feita nas artérias dorsal do pé ou artéria tibial posterior. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Você coloca o slide aí, amiga? Não está aparecendo? Ainda não. Tá aparecendo o vídeo ainda. Uhum. Aí. Então, pessoal, eu vou comentar um pouco sobre como ocorre a aferição da pressão arterial fora do consultório. A automedida da pressão arterial, como o próprio nome já diz, ela vai ser uma medida realizada pelos próprios pacientes, ou também, se caso esse paciente apresentar alguma comorbidade, ele não conseguir realizar a medição, ela vai ser aplicada por familiares que não são profissionais de saúde. Geralmente ocorre fora do consultório, né, no domicílio do paciente. E ela vai ser uma importante informação adicional para o diagnóstico. Então, a gente tem 2 tipos principais, que é a medição residencial da pressão arterial, também conhecida como MRPA, que ocorre com um protocolo específico, ou da monitoração ambulatorial da pressão arterial, que é conhecida como MAPA. A principal vantagem dessas técnicas são que elas vão, elas vão ser realizadas enquanto o paciente está no ambiente normal dele, casual, realizando as atividades habituais do dia a dia. Então, não vai ter aquela tensão, né, de reação de alerta que ocorre nos consultórios médicos, quando se vai ter uma consulta, né, porque existem pacientes que eles ficam mais ansiosos e nervosos, e isso pode acabar influenciando.
Então, a gente vai ter, a principal vantagem é essa, né, de você ter uma precisão na pressão usual desses pacientes. Mas a gente tem outras vantagens também, como o maior número de medidas obtidas, abolição ou sensível redução do efeito do avental branco, também conhecido como síndrome do jaleco branco, e maior engajamento dos pacientes com o seu diagnóstico e com o segmento do tratamento. As medições da PA fora do consultório, elas devem sempre serem estimuladas quando necessárias e podem ser realizadas por equipamento semiautomático do próprio paciente ou dos serviços da saúde. Pode passar. A MRPA, ela vai ser uma modalidade, né, da medição realizada em casa e ela vai seguir um protocolo específico. Geralmente, esse protocolo é a obtenção de 3 medições pela manhã, então o paciente vai colocar o aparelhinho e medir 3 vezes, com algum intervalo de tempo, não direto, tipo, né, vai ter um intervalo de tempo entre as medições, só que elas precisam ocorrer antes do jejum e também de qualquer tomada de medicação. E 3 medições antes do jantar à noite. E essa realização desse protocolo, ele geralmente acontece durante 5 dias. Ela é realizada especialmente por manômetros digitais e pela própria pessoa, né, ou familiares, e é importante destacar que, geralmente, esses equipamentos, eles não vão seguir um padrão na manutenção e calibração frequente, então isso também acaba sendo uma variável, né, em questão da confiabilidade do resultado. Outra opção de protocolo também acontece em casos, tipo assim, a pessoa faz 2 medições pela manhã, em vez de 3, e 2 pela noite, seguindo, né, a mesma indicação, antes do desjejum e da tomada de medicação e antes do jantar, porém, essa realização vai ocorrer durante 7 dias, em vez de 5. E são consideradas os valores anormais da PA de 135 por 85 milímetros de mercúrio. Pode passar. A técnica do mapa, ela já é outro método, e vai permitir um registro indireto e intermitente. Indireto por quê? Porque o paciente ele vai colocar o aparelho, né, digital, e vai ficar com ele durante o dia. Então, o paciente não vai ter que, né, parar a sua atividade, colocar o aparelho e blá, blá, blá. Assim, ele vai fazer indiretamente a medição da pressão. E intermitente porque vão ser realizadas inúmeras medições durante o dia. Então, você acaba tendo uns maiores resultados, né? Permite uma maior análise dos resultados também. Essa medição, ela pode ocorrer em 24 horas, por exemplo, o paciente fica o dia inteiro com o aparelho, ou ele pode ficar uns 2 dias, dependendo do caso e da indicação de cada paciente. E é importante que ele vai estar ali realizando as atividades habituais tanto durante o período de vigília quanto de sono. Então, ele vai dormir com esse aparelho, que vai permitir também a medição da pressão durante o sono, o que não ocorre com os outros métodos, né? E é importante que, através desse método, a gente vai ter a possibilidade de indicar as alterações circadianas de PA. E principalmente durante o sono. Então, geralmente, a alteração de PA durante o sono com a hipertensão não são conectadas. Como assim? A hipertensão, ela não é caracterizada por um aumento de pressão durante o sono. Mas, por exemplo, eu tenho a pressão normal, mas durante o sono eu tenho uma alteração e eu tenho uma elevação na minha pressão arterial. Mas eu não vou ser diagnosticada com hipertensão caso eu tenha essa alteração. Agora, se eu tiver a pressão alta durante o dia e à noite eu tiver a pressão normal, daí já vai ser hipertensão. O que acontece? Mas isso é importante por quê? Porque, geralmente, essas alterações de pressão arterial durante o sono, elas estão relacionadas a implicações prognósticas consideráveis. Por exemplo, a gente, quando está associada a isso, geralmente a pessoa apresenta um risco cardiovascular de pressão, quando a pressão arterial durante o sono está alterada. Então, não tem hipertensão, mas corre um risco de possível complicação cardiovascular futura. Então, são atualmente consideradas as medidas anormais, as médias da PA
de 24 horas, maior ou igual a 130 por 80, de vigília maior ou igual a 135 por 85, e do sono de 120 por 70 milímetros de mercúrio. Geralmente, esse método ele é realizado por aparelhos que empregam um método oscilométrico. Então, essa medida é principalmente importante em relação a essa observação da pressão arterial durante o sono. E pode passar. Tá. Então, a gente tem também dois fatos que precisam ser observados durante a aferição da pressão. A gente tem o que chamamos de síndrome do avental branco ou do jaleco branco, que é o que ocorre? Quando o paciente ele chega no consultório, ele está nervoso, ansioso, né, com possível diagnóstico de alguma doença que ele não esperava ou com alguma complicação que pode acontecer. Então, esses pacientes tendem a ficar nervosos e a pressão arterial acaba aumentando. Por muito tempo, esse fato, ele foi considerado benigno, tipo algo natural, por exemplo, né? Algo que não interferisse na vida da pessoa. Só que hoje, ele já vai estar associado a um aumento discreto de risco de uma possível doença cardiovascular ou de uma possível hipertensão arterial futura. Então, quase 1/3 dos indivíduos hipertensos em consultório, eles têm síndrome do jaleco branco. Então, a gente precisa também analisar isso. E um outro fato que ocorre é a hipertensão mascarada, que é quando a pessoa ela tem uma pressão alterada durante o dia, casualmente, só que no laboratório isso não é detectado, a pressão dela está normal. Então, isso também é ruim, né, que podem ser empecilhos para o verdadeiro diagnóstico e elas precisam ser observadas, né. Aproximadamente 12% dos indivíduos com pressão normal no consultório, eles têm uma hipertensão mascarada. Pode passar. Então, aqui a gente vai ter, com base na pressão aferida no consultório e fora do consultório, a gente pode classificar o paciente nas seguintes formas. A normotensão, que quando o paciente tem pressão normal fora e dentro do consultório. O jaleco branco, que é quando é anormal no consultório, mas no dia a dia é normal. Hipertensão mascarada é o contrário, quando é normal no consultório e é anormal fora dele. E a hipertensão, que é caracterizada como uma alteração na pressão arterial tanto dentro do consultório como fora do consultório. Pode passar também. Então, a gente pode fazer assim, a gente pode classificar em nível crescente de risco. Então, os normotensos no consultório e fora dele, eles apresentam baixo risco de acidente cardiovascular ou eventos, né, futuros. Uma pessoa considerada normal, né, com pressão arterial nos índices bons, nos bons índices. Pode aumentar progressivamente o risco em hipertensos do jaleco branco, hipertensos mascarados, hipertensos no consultório e fora do consultório. O tratamento ele é indicado a hipertensão no consultório e fora do consultório, hipertensão mascarada e hipertensão do jaleco branco. Que nem eu falei, essas do jaleco branco, mas não é algo, né, tipo, mas hoje a gente tem o conhecimento de que pode ser um risco futuro, e é bom esse paciente ter o acompanhamento, né, para também, para ver se isso vai possível se desenvolver por alguma doença pior e tal, então a gente vai ter essas implicações e essas observações com esse paciente. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre a medição da PA nas variáveis de paciente, tipo, em crianças. Em crianças, a recomendação é que toda avaliação clínica, a medição da PA aconteça a partir dos 3 anos de idade, pelo menos uma vez ao ano, e ela faz parte do atendimento pediátrico primário. Então, as padronizações, a forma de medir a pressão de uma criança é igual a de medir dos adultos. Só que a interpretação dos valores, ele vai variar em idade, sexo e altura. E também, quando você não é as mesmas tabelas, os mesmos índices que vão ser observados. Tipo assim, né, o que é normal para adulto talvez não seja normal para criança, então você vai ter que analisar as tabelas específicas com esses resultados.
A população idosa, ela vai também ter uma condição especial, porque algumas alterações são próprias do envelhecimento, tipo a maior frequência do hiato auscultatório, que vai consistir no desaparecimento de sons durante a deflação do manguito, resultando em valores falsamente baixos para a pressão arterial sistólica ou falsamente altos para a pressão arterial diastólica. A grande variação da PA nos idosos ao longo das 24 horas torna o mapa uma ferramenta super útil, né? Então, é muito importante nesse diagnóstico. A hipertensão, a pseudohipertensão, que é associada ao processo aterosclerótico, ela pode ser detectada pela manobra de Osler, e é quando a artéria radial, ela permanece ainda palpável após a influção do manguito, em pelo menos 30 milímetros de mercúrio acima do desaparecimento do pulso radial. E nesses pacientes idosos, a gente também tem uma maior ocorrência do efeito do jaleco branco, hipotensão ortostática e pós-prandial, e finalmente a presença de arritmias como fibrilação arterial podem dificultar a medição da pressão arterial. Pode passar. Em pacientes obesos, a gente tem que tomar cuidado com a questão dos manguitos. Os manguitos devem ser, né, específicos para o tamanho do braço e tudo mais. Então, para não haver uma superestimação da pressão arterial. Em braços com uma circunferência superior a 50 centímetros, a gente não tem disponível manguitos. Então, precisamos fazer a medição no antebraço, e o pulso que vai ser auscultado vai ser o radial. Há, entretanto, restrições contra essa prática, né? Então, a especial dificuldade é com os pacientes que possuem braços largos e curtos, que em forma tipo de cone, onde os manguitos para essas dimensões eles não vão se adaptar, e isso pode acabar, né, prejudicando a medição arterial desses pacientes. Já nas gestantes, a pressão vai ser a mesma que os adultos, mesma metodologia e tudo mais. E ela também pode ser medida no braço esquerdo, na posição de decúbito lateral esquerdo, e em repouso, não devendo diferir da posição, do resultado obtido na posição sentada. A gente também deve considerar o quinto ruído de Korotov para a pressão arterial diastólica. A hipertensão do avental branco, ou jaleco branco, e a hipertensão mascarada, elas são mais comuns na gravidez, e por isso que os métodos de MAPA e de MRPA, eles podem podem ser muito úteis, né, nessa decisão clínica. Pode passar. Então, aqui, recomenda-se que o MRPA e o MAPA para o estabelecimento do diagnóstico, identificação da síndrome do jaleco branco e da hipertensão mascarada, e seguindo esse fluxograma, né? A outra recomendação também é em questão da suspeita de automedicação. Então, a gente pode aplicar esses métodos para confirmar ou excluir algum diagnóstico. Então, aqui, em caso de urgência e emergência, né, de hipertensiva, precisamos encaminhar para o serviço de urgência. Em caso de PA maior ou igual a 140/90, com risco cardiovascular alto, ou PA maior que 180/110, a gente já vai ter um diagnóstico na hora de um diagnóstico de hipertensão. Se a PA variar, for maior ou igual a 140/90, com risco cardiovascular baixo e médio, a gente deve considerar as 3 opções. A pressão arterial de consultório, né, a visita, duas medições, como a gente falou que é recomendado, e tem que ser, se as 2 medições forem menores que 140/90, a gente vai ter um paciente normotenso, né, e caso, tipo assim, seja suspeita a hipertensão mascarada, a realização do MAPA e do MRPA. Aqui, se a pressão arterial sistólica for maior ou igual a 140, ou a pressão arterial diastólica for maior ou igual a 90, a gente vai ter o diagnóstico de hipertensão e ser realizado o MAPA ou MRPA na suspeita de hipertensão do jaleco branco. Esse daqui é considerar, caso os pacientes, devemos também considerar o MAPA, né?
que se no estado de vigília a pressão for de menor que 135/85, a gente tem uma hipertensão do avental branco. E se for a pressão arterial sistólica de 24 horas for maior que 130, ou a pressão arterial diastólica de 24 horas maior que 80, a gente tem um diagnóstico de hipertensão. Então, é que nem eu falei, pode ser realizado não apenas em um dia, e tipo, você vai pegar, por exemplo, o equipamento realizou 10 medições no dia. Ele vai pegar essas medições e vai fazer a média aritmética. E daí que vai, né, a verdadeira pressão do paciente vai ser considerada com base nisso. Mas daí, tipo, pode variar, se for 2 dias, daí vai dividir por 2 também, vai fazer a média aritmética dos 2 dias também. Também, quando precisa considerar a MRPA, a gente vai ter uma pressão menor que 135/85, que vai ser diagnóstico de hipertensão do avental branco, e pressão arterial sistólica maior ou igual a 135, a pressão arterial diastólica maior ou igual a 85, a gente tem um diagnóstico de hipertensão. Pode passar. Então, os valores diagnósticos de pressão arterial anormal do mapa e propostos pelas diretrizes brasileiras atuais, elas foram extraídas de uma análise conjunta de estudos de corte e correspondem à pressão de 24 horas maior ou igual a 130/80 milímetros de mercúrio, vigília maior ou igual a 140/85 e sono maior ou igual de 120/70. Propôs-se o diagnóstico de PA limítrofe para as faixas de pressão sistólica imediatamente anteriores ao limite do diagnóstico de hipertensão. Então, em geral, varia de 10 milímetros de mercúrio para sistólica e de 5 milímetros de mercúrio para diastólica. Então, pacientes que se apresentam dentro dessas medições, a gente tem o diagnóstico de um possível risco, né? Estão no limite mais que isso, eles podem ser posteriormente diagnosticados com hipertensão. Pacientes com pressão limítrofe estão sob risco aumentado, que nem eu falei, cabendo repetir também o exame anualmente, né, para acompanhar um possível desenvolvimento, né, da doença e tal, e um risco cardiovascular, talvez. Então, a gente precisa acompanhar esse paciente. E os valores diagnósticos de hipertensão arterial por MRPA correspondem à pressão maior ou igual a 130/85. Passa o slide, eu esqueci de falar. Aqui, passa de novo. Aqui, ó, a gente tem essa tabela aqui que dá para observar as pressões, os índices no consultório, no mapa de vigília, né? Na automedição e na MRPA. Resumidamente, mas foi o que eu falei. Pode passar. Essas foram as nossas referências bibliográficas. Pode passar. E eu agradeço, a gente agradece a atenção de vocês. E qualquer dúvida, escrevam para a gente no WhatsApp ou mandem, ou falem durante a aula de nossa próxima aula. Então, obrigada e tchau, tchau.